Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Cidade Entrevista. No programa de hoje, pedágio, impostos, infraestrutura, geração de empregos e reformas. Para onde aponta a bússola da economia paranaense em 2023? Nosso convidado é o empresário Fernando Moraes, presidente da FACIAP e coordenador do G7. Nosso convidado já chegou, o empresário Fernando Moraes. Presidente, bom dia. Bom dia. Bem-vindo de volta ao Cidade Entrevista, hein? Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na Rede Massa, no Cidade Entrevista. Já é uma tradição a passagem do Fernando por aqui para a gente atualizar o cenário econômico. Presidente, não dá para começar com outro tema a não ser pedágio. Há uma enorme expectativa de todos os paranaenses, em especial do setor produtivo. O senhor acompanhou bem de perto a modelagem da proposta que se desenrolou no governo passado. E agora há todo um trabalho do Estado, do setor produtivo, para tentar emplacar, afinal de contas, o leilão das concessões. E aí, presidente, me dá uma boa notícia em relação ao assunto. Então, vamos lá, fazer uma retrospectiva, né? Por favor. Teve grandes avanços nessa modelagem. Lá tinha 17% de trava de desconto, não tem mais, agora pode dar o desconto que quiser. Nós tínhamos também a outorga, que a outorga é o dinheiro colocado, vai para a União e a União decide para onde colocar esse dinheiro, isso não tem mais. E ficou algumas questões para ser definidas. Temos o degrau tarifário também, que para mim é uma alternativa muito legal para garantir obras, para que essas obras aconteçam no início do pedágio, no início da concessão, porque se o trecho custa 10, não está duplicado, começa por 2, 3 e depois, quando duplicar, ela passa a ser 10. Com isso, a concessionária vai querer fazer as obras o quanto antes, no início da concessão. Então, foram avanços que aconteceu. E agora tem um impasse muito grande. Por que desse impasse? Quando a gente modelou lá atrás, a gente estava com uma inflação de 3%, 4% a taxa Selic. A realidade era outra, né? Era outra. E agora, infelizmente, onde está atrapalhando muito a nossa economia e atrapalhando praticamente todo o país, é a taxa Selic a quase 14%. Então, isso mudou muito a questão do aporte, Correto. que é aí que está pegando. A modelagem foi com aporte. Correto. Conforme o desconto que a concessionária fosse dando no leilão, todo transparente esse leilão, iria aumentando. Do 1% de desconto, vai colocando um aporte. Vai subindo isso. Com isso, a visão de todos que ficou muito caro. Correto. Então, com isso, a tarifa vai ficar muito cara. E a frente parlamentar, que era... na frente estava o deputado do PT, junto com o Romanelli. Essa frente defende muito a caução. Que essa caução... Vamos lá. Primeiro, por que o aporte? O aporte, esse dinheiro destina para 3 coisas. Para o reequilíbrio do contrato, se tiver nesses 30 anos, né? Porque É um horizonte longo de tempo, né? Então pode ter algum reequilíbrio, esse dinheiro serviria para isso. Correto. Surgiu novas obras no trecho, serviria para isso. E também para baixar a tarifa. Correto. Então, esse dinheiro não volta para a concessionária, Perfeito. no aporte. Então, por isso que todo mundo, os especialistas, acham que vai ficar caro. E o que querem os deputados? E presidente? querem caução. O que é a caução? A caução é colocada para esse dinheiro, mas conforme a construção da obra, construiu 10% da obra, volta 10% para a concessionária. Então, esse dinheiro retorna para a concessionária. Correto. O que está acontecendo, o que está não podendo acontecer isso? Porque, na minha visão, também a caução ficaria mais barato. Correto. Tá? Mas o que acontece? Tanto o jurídico do governo federal como do estadual que falam que caução não pode. Então, Não é uma opção. Não é uma opção. Tá. Juridicamente não pode ser a caução. A frente fala que pode, que tem uma questão. Então, a gente está contratando especialistas para avaliar isso. Tá?
Mas só que está começando a andar em paralelo a isso. O nosso governador teve umas 2 ou 3 semanas conversando com o ministro Renan Filho, de Transportes. Que, aliás, pareceu bem receptivo. Sim, foi muito receptivo. Nós tivemos uma negociação entre os dois e que esse aporte, até 12% de desconto, não teria nenhum valor para colocar. A partir do 13%, eu vou dar 13%, daí começaria a ter esse aporte. Então, na nossa visão, deu uma barateada. Mas só que foi marcada uma assinatura, o ministro ir até Curitiba para acontecer isso, antes da viagem do governador para o Japão. Sim. E acabou não acontecendo, o ministro não veio, foi adiado. Então, a gente entendeu uma preocupação muito grande. Inclusive, o G7 mandou um ofício para o ministro pedindo uma celeridade no processo, porque a gente sabe, você fala todo dia aí no seu programa, a dificuldade que nós estamos nas nossas estradas. Sem dúvida. Deteriorou muito rápido. Até porque, presidente, nós tivemos condições climáticas muito adversas, né? O final do inverno foi de muita chuva. No final do ano passado, o DENIT deixou de fazer a sua parte, o Estado teve que assumir absolutamente tudo. Presidente, em quanto tempo a gente sana todas essas dúvidas, tira tudo isso da frente e bota o leilão para andar? Então, o que acontece? A gente está numa negociação, provavelmente a gente chega nesse de 12% aí até 20%, e daí vai ficar legal, vai continuar uma tarifa justa e com obras. É o que a gente quer hoje. Sem dúvida. O Paraná sempre pagou muito caro e nunca teve obras. Previsibilidade de obras, né? Que é um dos tripés, aliás, né? E isso, eu acho que o lote 1 e 2, a gente consegue assinar ele até final desse mês. De onde são os lotes 1 e 2, presidente? Pega principalmente ali o Porto, que é o lugar mais crítico hoje. Sem dúvida. Né? Inclusive está caindo barreira ali toda hora. Então, ali que está... 277. A 277 pegaria ali. E também indo para Guarapuava, ali um trecho também importante. Então, assinando isso, o que acontece? Vai começar isso aí daqui 6, 7 meses. Então, a gente tem esse time ainda. A gente precisa iniciar, que esteja pronto isso antes da próxima temporada de chuva. Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, isso é tão sério, porque essa semana a Federação da Agricultura do Paraná acabou de divulgar um número que é escandaloso. Essa sequência de interrupções do fluxo para o Porto na 277 por conta de quedas de barreira, já custaram à economia paranaense 600 milhões de reais. É que nós estamos tendo uma safra recorde no Paraná. E a gente está falando só da produção agora do agro, que teve problema com o transporte. Fora tudo, né, presidente? Tudo para. Os caminhoneiros também sofrem muito com isso. Isso encarece o frete e encarece o preço na prateleira do consumidor final. Sempre é o consumidor final que paga essa conta. Não tem segredo, né? Não tem segredo. E uma outra coisa também que foi avançada, junto com a frente parlamentar dos deputados federais do Paraná, junto com o Renan Filho, que conseguiu um valor de 439 milhões, que é um valor, não é suficiente, mas é um valor 3 vezes maior que 2022 para a manutenção dessas obras. A frente vai ter uma reunião na próxima semana com o G7 para a gente entender para onde vai todo esse dinheiro, para a gente poder também auxiliar no que for preciso com a nossa parte técnica. Então, podemos contar com a chegada das novas concessionárias no segundo semestre? A gente está trabalhando para isso, a gente está forçando isso, a gente está pedindo celeridade, a gente sabe que teve uma mudança no cenário político federal. Sim. Isso também atrasou, né? O governo faz 2 meses, 3 meses que está aí, então provavelmente está entendendo tudo o que está acontecendo, mas a gente pede uma celeridade nisso porque o Paraná está sofrendo demais com a falta de manutenção das estradas. Bom, presidente, pedágio é um tema muito importante, a modelagem da nova concessão, mas não é o único assunto no radar da FACIAP, né? O que mais tem mobilizado o senhor e o G7, o grupo dos 7 maiores segmentos produtivos do estado do Paraná? Vamos começar por impostos? Vamos lá. Tributos. E aí, presidente? Vamos falar de tributos paranaenses. Sim, depois a gente pode ir no cenário federal. O Paraná, na virada do ano, teve uma mudança no seu modal
de 18% no ICMS foi para 19%. Isso afeta muito a nossa economia. Começa agora, em março, e o futuro. E também o governo tem o porquê de tudo isso. Tem a sua justificativa. A justificativa que foi dada para nós, né? Não foi aberto os números exatamente, mas nós perdemos, o Estado perdeu o ICMS da energia, Sim. da telefonia Sim. e do combustível, que foi de 29% para 17%. Esses 3 impostos dá quase 70% da arrecadação do Estado. Impactou em bilhões a receita do Estado. Impactou muito essa receita no último trimestre. Nós tivemos, assim, por cima os números, entendemos que o combustível não afetou a arrecadação do governo, porque aumentou o consumo, fica mais barato, a pessoa também consome mais. A telefonia também não afetou, mas a energia afetou muito. Tá? Mas a gente já vimos aí notícias que vai voltar a energia nossa aí para 29%. Infelizmente. O presidente, e de novo, é aquele raciocínio que o senhor acabou de estabelecer. Não tem segredo. À medida em que o Estado aumenta os impostos, a carga tributária que onera o setor produtivo será repassada para o produto, para o serviço e vai chegar lá na ponta do consumidor. Sem dúvida nenhuma. Essa é a preocupação da FACIAP. Essa é a nossa preocupação muito grande, tanto da FACIAP quanto todo... Isso cria riscos para o consumo, presidente? O que acontece? O Paraná vive um momento muito bom, passou a ser a 4ª economia do país. Sem dúvida. A gente está com pleno emprego hoje aqui. Graças aos senhores, é um Estado que não atrapalha. Né? Sim, então a gente está numa frente muito legal. Mas a preocupação é que daqui para frente vai ficar um Estado muito caro. Sem dúvida. Pesado. Pesado. Comparando principalmente com nossos estados vizinhos aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente perde competitividade, presidente? Sim, perde muito. Hoje, Santa Catarina, o ICMS modal é de 17%. Puxa. Nós passamos a 19%. Então, a gente já perde essa competitividade. E uma outra questão, sem dúvida nenhuma, que está ficando muito caro, está atrapalhando também o empresário, o consumo, é a substituição tributária que nós temos aqui no estado do Paraná, que é uma discussão que a gente está avançando, que vai avançar muito esse ano. Vamos explicar para os leigos do que se trata. O que é substituição tributária, presidente? A substituição tributária foi criada, logicamente, para você inibir a questão de sonegação. Ela é muito mais fácil para o governo fiscalizar, ela fica muito mais ágil. Imagine o governo fiscalizando algumas indústrias e tendo que não fiscalizar toda a cadeia do comércio, do varejista, que é pulverizado demais. Correto. Então, o que acontece? O imposto é pago antes de ir para esse varejista. Então, a substituição tributária é uma questão de pagamento antecipado a tudo isso. Ele já garante a fatia dele lá na frente. Mas só que tem fica caro para alguns segmentos, principalmente as empresas no Simples, fica muito caro. Também o próprio lucro real e o presumido também fica um pouco mais caro. E você paga adiantado tudo isso, né, Gelson? Você paga, antecipa, você paga o imposto e o produto está na sua prateleira também. E hoje, com uma Selic de 14%, isso atrapalha muito o empresário. E isso tudo, o preço vai na ponta. O porquê que a gente gostaria de tirar a substituição tributária? Porque os nossos estados vizinhos tiraram. Então, o estado vizinho nosso está com o ICMS mais baixo, não tem mais substituição tributária, então o Paraná está ficando caro. O senhor já disse isso para o governador Ratinho Júnior, para os secretários dele? Nós estamos em discussão com isso. O que eles dizem, presidente? Na verdade, tinha um estudo para ser retirado no final do trimestre passado, Correto. Mas com a questão do ICMS, da gasolina, da energia, do combustível, tirou, o governo ficou assustado. O Estado precisa garantir caixa para os seus compromissos. Sim, ele ficou assustado com tudo isso. Então, está tendo uma avaliação, a gente está estudando, a gente vai debater agora na Assembleia. O G7 está indo mostrar tudo isso, todos os impactos que está tendo com a nossa economia, para que a gente amplie essa discussão, para que a gente comece a tirar. A gente não precisa tirar de uma vez todo.
a substituição tributária, ela vai tirando gradativamente. Presidente, o senhor acha que nós chegaremos em algum momento à maturidade suficiente de reduzir a carga tributária a ponto de turbinar a produção e a economia como deve? E esse crescimento da produção, da economia, retroalimentar o Estado com a arrecadação que ele precisa? A gente está muito longe disso? Está um pouquinho, mas precisamos trabalhar nesse sentido. É uma questão de mudança de cultura, né? Sim, porque, assim, primeiro, a gente vai falar de reforma hoje aqui, claro, tributária, mas enquanto a gente não tiver uma reforma administrativa muito forte no país, no Estado também, a gente não consegue diminuir a nossa O Estado é pesado, né? O Estado é muito pesado. Uma questão muito... Gasta bastante, precisa arrecadar bastante. Uma questão que a gente muito pegou no pé do governador, que subiu o modal de ICMS e, em contrapartida, do outro lado, aumentou o número de secretarias. Sim. Isso onerou a máquina. Pesa para a máquina. Então, a gente também discutiu muito isso, a gente está discutindo muito isso. Presidente, primeira reforma administrativa ou a tributária, ou as duas juntas de preferência? Pode ser as duas juntas, mas o necessário seria... O senhor é otimista, né? As duas juntas. Né? O primeiro seria administrativa. Desonerar o custo. Também o Estado, o governo federal, ser mais eficiente na questão de sonegação. Eu estou fazendo um levantamento disso, eu vou estar passando essas informações nas próximas semanas. A gente tem uma questão... FACIAP ou G7? FACIAP, mundo, G7, a gente trabalha em conjunto. Sem dúvida. Hoje não tem como não... O G7 é o guarda-chuva, né? Está todo mundo embaixo. Mas também a gente está indo com a nossa confederação, fazendo esse levantamento, esse trabalho. Hoje, a gente tem uma questão aí que precisa abrir os olhos, que são os sites de fora do país, os sites chineses. Hoje, por isso que eu não quero falar nenhuma besteira agora, porque eu estou levantando esses números. Né? Mas já a preliminar dos números que nós pegamos são assustadores, os números que a gente está deixando de arrecadar. Eles vendem aqui e não recolhem não paga tributos. Um imposto. Eita. Um imposto. Isso é prejuízo para o Estado brasileiro. Muito, muito grande. Então, a gente está com essa preocupação também. A gente acha que, descendo a carga tributária, tem menos sonegação. Sem dúvida. Esse que é o nosso entendimento. Presidente, vamos fazer um intervalo rápido? Sim. Porque daqui a pouco, na segunda parte da nossa conversa com o empresário Fernando Moraes, a gente continua na trilha da expectativa da necessária reforma tributária. Saber do presidente se a FACIAP e o G7 acreditam que tem clima político e disposição do novo governo para fazer as tais reformas, né? O intervalo é rápido, nós já voltamos. Não saia daí. De volta com o Cidade Entrevista, o programa de hoje recebe mais uma vez o empresário Fernando Moraes, que é presidente da FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, e coordenador do G7, o grupo que representa os 7 maiores setores da economia paranaense. Presidente, a gente falou sobre isso no primeiro bloco, o senhor é um homem otimista, né? Sim. Otimista, mas que fica em cima. O senhor já foi quantas vezes a Brasília para entender do novo governo qual reforma vai ser pautada primeiro? E com base nesse seu otimismo, vai sair, presidente? A gente tem essa percepção que está no momento bom para sair a reforma. Então, por isso que ela precisa ser debatida muito nesse momento. A gente entende que não vai agradar a todos os setores. Sem dúvida. Né? Mas precisa ser construída e precisa acontecer. Ela será plena ou em etapas, presidente? Provavelmente em etapas. Correto. Né? Mas o que acontece, Gelson, é que, na verdade, como eu falei, precisa ter uma reforma administrativa para a gente derrubar essa carga tributária nossa que é enorme. Nesse momento, como não tem essa reforma administrativa, não vamos ter diminuição de carga tributária. A carga vai continuar a mesma, mas o que vai facilitar muito hoje. Isso atrapalha bastante o empresário, esse imbróglio que é a nossa tributação. Manicômio, como diz o Raul, né? Sim, e também a gente entende que alguns segmentos pagam mais impostos que outros. Sem dúvida. Então, por isso que eu
falo para você aqui... Fora a sonegação, a concorrência com os estrangeiros e a informalidade, né, presidente? Sim, também tudo isso. Então, tem segmentos hoje que pagam mais que outros. Então, alguns vão ser afetados para pagar mais impostos, outros vão ser diminuídos. Então, é isso que a gente precisa agora afinar da melhor maneira possível. Presidente, estamos todos ainda tateando, tentando entender o que efetivamente quer fazer o novo governo, sobretudo em relação à política econômica. Então, a gente não vai aprofundar, mas eu quero a sua percepção, o seu sentimento. O que a sua intuição diz em relação aos movimentos do governo nesses primeiros 100 dias, no que diz respeito ao capítulo da economia? E aí, está trilhando um caminho bacana? Muitas das preocupações que verteram ali durante o processo eleitoral estão caminhando para se consolidar agora. Qual que é a sua impressão? Muitos altos e baixos, né? Então, é uma montanha-russa. Está uma montanha-russa. Nós tivemos aí janeiro e fevereiro muito difícil, tá, na questão econômica. A gente está tendo uma inflação muito grande. Com a Selic dessa forma, é muito difícil trabalhar, custa muito caro para o empresário e acaba afetando o preço na ponta, por isso que existe a chamada inflação. Custo Brasil. O custo. E com tudo isso, o consumidor fica também mais endividado, porque o salário dele não acompanha a inflação. Hoje, a gente tem um momento muito sério no país na questão do consumidor, do endividamento dele, da negativação que ele está tendo no birô de crédito também. Isso é muito preocupante, inadimplência subindo muito. Então, o governo ele precisa injetar mais dinheiro urgentemente na economia. É perdão de dívida ou mais crédito, presidente? Mais crédito. 80% das famílias brasileiras têm alguma dívida. E a gente tem perto de 70% inadimplente. Sim. Isso é muito sério para o varejo, né? Precisa colocar mais crédito barato. Tá. Não podemos colocar crédito caro, que é o que está acontecendo. Mas isso não retroalimentaria o endividamento, presidente? Sim, por isso que precisa das reformas. Entendi. Né? Então, é nesse momento que a gente trabalha para ter as reformas. O Estado precisa ficar mais leve também, né, Gelson? Então, senão fica muito caro o custo do Brasil, né? O senhor já respondeu parte da próxima pergunta. E aí, como é que está performando o varejo paranaense? Então ele iniciou um ano difícil. Março a gente já está tendo uma performance melhor, tá? Mas janeiro e fevereiro foi complicado. A gente já vem carregando uma inadimplência do ano passado, porque, como eu falei, o salário do consumidor não subiu e a inflação corroeu o ganho dele. Poder Com isso ele fica inadimplente. Mas a gente vê uma luz lá no fim do túnel. Essa reforma, logicamente, não vai ser criada uma reforma nova, vai aproveitar o que já foi estudado, o que tem até aqui, para que a gente possa fazer, pelo menos para facilitar a vida do empresário, porque custa muito, né, Gelson? Você tem que contratar advogado, é muito documento, é muito trabalhoso ficar acompanhando todo esse imbróglio tributário que a gente tem. Com isso, facilita, fica mais barato a sua gestão, consegue ter um produto na prateleira mais barato. Ô, presidente, eu sei que o seu time lá na FACEAP trabalha com um olho no gato e outro no peixe, né? Monitorando o tempo todo aqui, dedo no pulso do mercado. O que o senhor tem dito para os seus associados? Qual tem sido a recomendação da FACEAP para esse momento? Sim, a gente não pode baixar a guarda, né? A gente tem que estar muito atento, né, com tudo que está acontecendo de movimentação no mercado, mas não ser pessimista. A gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que trabalhar com o governo que está aí nesse momento. A federação, as associações comerciais, são todas apartidária. Né? Ela trabalha com o governo que está no momento. Então, somos o país, né, presidente? A gente precisa, logicamente, cobrar o governo que está aí, apoiá-lo no que a gente acha interessante, para que a gente possa construir um país mais eficiente, mais forte. Ô, presidente, e contra todas as possibilidades, estamos performando na geração de empregos, né? Sim. Essa é uma boa notícia, né? Sim, nós estamos com uma performance muito grande. O Paraná, principalmente, existe pleno emprego hoje no Paraná. Sim. O que é o pleno emprego? Nós temos vagas em abertas e não conseguimos preencher. Que loucura. Eu vou citar o exemplo da nossa empresa. Hoje a nossa empresa, nós temos quase 800 colaboradores, eu tenho 60 vagas em aberto e não consigo preencher.
Não consigo preencher. Por isso que o governo precisa... Falta gente qualificada, presidente? Também. O governo precisa, Gelson, fazer Eu não sou contra os benefícios que dão para as pessoas, mas ele precisa ser mais cirúrgico. Correto. Por exemplo, aqui no Sul, Paraná, Santa Catarina o pleno emprego lá, o percentual está 3%. Aqui tá abaixo de 6%, que já é considerado pleno emprego. Precisa ser mais cirúrgico. Tá. Tem lugares que não precisa ter essa ajuda, porque a pessoa pega essa ajuda do governo federal, pega do governo estadual, pega do município, junta tudo ali, dá um dinheirinho e ele começa a fazer só bico e não quer trabalhar mais. Isso é um problema. Não fica sem emprego formal, ele não quer ter a carteira assinada. E isso, para o empresário, para todos, fica muito difícil. Até porque todos pagamos essa conta, né, presidente? Sim. Obrigado por ter vindo. Sempre bom revê-lo e ouvi-lo, tá, presidente? Eu que agradeço Tá pelo bom? convite e sempre às ordens. Nossos agradecimentos ao empresário Fernando Moraes, presidente da FACIAP, a nossa Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná e coordenador do G7. Você perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse também Redemassa Londrina e o nosso site, redemassa.com.br. Eu e o presidente Fernando desejamos a todos excelente final de semana, com saúde e segurança. Até sábado, gente. Tchau.